Sexo e amor. É ilógico escrever sobre sexo sem discutir sua relação com o amor. A pessoa sexualmente sofisticada vê o sexo e o amor como dois sentimentos distintos e separados. Tal visão é uma atitude característica de indivíduos neuróticos. Ela se baseia em uma compreensão superficial dessas emoções. Este capítulo examinará a relação do sexo com o amor, para encontrar as funções comuns que os unem. O sexo é uma expressão do amor. Em um artigo que escrevi para a Enciclopédia de Comportamento Sexual, fui além ao afirmar que não existe sexo possível sem amor. Uma cópia do artigo foi enviada ao editor de uma revista católica trimestral que havia demonstrado interesse pelo meu trabalho. Ele respondeu que, embora estivesse impressionado com as ideias do artigo, não conseguia reconciliar essa afirmação com o comportamento de homens que visitam prostitutas ou de soldados que estupram mulheres. Antes que tal reconciliação possa ser tentada, deve-se reconhecer que o ser humano médio em nossa cultura não está livre de conflitos neuróticos e atitudes ambivalentes. Ambivalência significa que tendências opostas estão presentes na personalidade ao mesmo tempo. Assim, uma esposa pode amar seu marido, mas demonstrar uma atitude hostil em relação a ele. Uma mãe pode ser devotada aos seus filhos, mas expressar tanta raiva contra eles que eles têm medo dela. A ambivalência explica a presença do amor e do ódio na mesma relação. Ela decorre de um conflito, na personalidade, que divide o que deveria ser sentimentos unitários em duas emoções opostas. Se a atividade sexual não fosse uma expressão de amor, nenhuma pessoa madura falaria do coito como um ato de amor. O sexo é uma expressão biológica do amor. Se o ato sexual for acompanhado da sensação, por sentimentos de hostilidade ou desprezo pelo parceiro sexual, essa ambivalência denota a dissociação dos sentimentos conscientes do indivíduo em relação ao seu comportamento instintivo. A conexão íntima entre sexo e amor pode ser claramente demonstrada. O sentimento de amor inspira muitos relacionamentos que não são, principalmente, sexuais. Usamos a palavra amor para descrever nossos sentimentos por um irmão, por um amigo, pelo nosso país e por Deus. Todos os relacionamentos nos quais o amor entra são caracterizados pelo desejo de proximidade, tanto espiritual quanto física, com o objeto amado. Proximidade pode não ser uma palavra suficientemente forte. Em suas formas mais intensas, o sentimento de amor inclui o desejo de fusão e união com o objeto de amor. Como Erich Fromm apontou em A Arte de Amar, a resposta para o problema da existência humana reside na realização da união interpessoal, da fusão com outra pessoa, no amor. Isso é verdadeiro não apenas para o amor de uma pessoa por outra, mas também para o amor que uma pessoa sente pelos símbolos e objetos materiais que aprecia. O amor nos impulsiona para a proximidade, tanto no espírito, identificação, quanto no corpo, contato físico e penetração. Desejamos estar próximos daqueles que amamos, e amamos aqueles por quem sentimos esse desejo. De que maneira o sexo é diferente? O sexo aproxima as pessoas. Poderia-se dizer que o sexo aproxima as pessoas fisicamente, não espiritualmente. Isso não é verdade. O lado espiritual da vida só pode ser separado do físico sob o risco de destruir a unidade e a integridade do ser como um todo. O ato físico do sexo envolve a experiência espiritual de identificação com e conhecimento do parceiro. Em hebraico e grego antigos, a palavra conviver é expressa pelo verbo conhecer. A Bíblia relata que Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. Essa escolha de palavras não é nem fortuita nem prudente. Denota a relação íntima entre o conhecimento e a proximidade física, entre conhecer e o senso primordial de tocar. Para conhecer, amar um objeto, é necessário estar próximo dele. Vista sob essa perspectiva, o ato sexual é a forma mais íntima de amor. A relação do sexo com o desejo de proximidade é demonstrável. Existem outros fenômenos que podem ser interpretados para apoiar a tese de que o sexo é uma expressão do amor. A ereção do pênis
depende da tumescência desse órgão com sangue. E assim como a tumescência é necessária para a função sexual masculina, a congestão é necessária para a resposta sexual feminina. A sensação de plenitude na vagina e no clitóris, o fluxo das secreções lubrificantes e o do calor resulta do fluxo de sangue para a região pélvica do corpo feminino. Biologicamente, a excitação genital pode ser vista como uma função do sangue e do sistema circulatório. No ato sexual, dois órgãos repletos de sangue e tão carregados que frequentemente se tornam pulsantes entram em contato físico muito próximo um com o outro. As zonas erógenas são caracterizadas pela riqueza de seu suprimento sanguíneo. O contato próximo entre órgãos ricos em sangue ocorre no beijo e na amamentação, que também são considerados expressões de amor. Ao lidar com sentimentos, em oposição às ideias, é válido investigar a localização física de um sentimento. Se uma pessoa diz, sinto dor, é natural que o médico pergunte, onde dói? De maneira semelhante, é possível localizar um sentimento de ansiedade, como uma sensação de pressão no peito, borboletas no estômago, pernas trêmulas, mãos trêmulas e assim por diante. Por outro lado, existem sentimentos generalizados de ansiedade que se manifestam em suor, fraqueza e calafrios. O amor também pode ser experimentado como um sentimento geral ou localizado. O sentimento de amor, em oposição à ideia de amor, é frequentemente localizado no coração ou em seu entorno, embora também se estenda aos braços, quando se aproxima de um objeto de amor, e a outras partes do corpo, como lábios e genitais. A relação do coração com o amor é expressa em simbolismos comuns e na linguagem cotidiana. A flecha de Cupido perfura o coração para indicar que o amor foi despertado. O coração é o símbolo do dia de São Valentim, o santo padroeiro do amor. Usamos expressões como meu coração está cheio de amor, meu coração dói de tanto amor, você tocou meu coração, entre outras, para expressar nossa percepção inconsciente dessa relação. As canções de amor estão cheias de referências ao coração como símbolo de amor. O simbolismo do sangue, como portador de amor, é apenas um pouco menos conhecido. Relações sanguíneas são naturalmente assumidas como relações de amor. Amantes prometem fidelidade com sangue e podem demonstrar isso cortando um ao outro e misturando os dois sangues. Um de meus pacientes psicóticos escreveu uma carta para sua namorada com seu próprio sangue para mostrar seu amor por ela. Derramar o próprio sangue por outra pessoa é uma expressão direta de amor pelo outro. A cor do amor é vermelha, assim como a rosa vermelha, que simboliza o sangue e o coração. Em O Ego e o Id, Sigmund Freud sugeriu que alguma substância deveria ser a principal representante de Eros, mas ele nunca disse qual seria essa substância. Ainda assim, uma consideração momentânea da descrição de Eros como a força vital leva ao pensamento de que ele poderia estar associado ao sangue. Essas ideias não constituem prova científica de que uma ereção seja uma expressão do desejo de amor, mas então, o fenômeno do amor é um assunto extremamente difícil para a investigação científica. Na visão da ciência representada pela fisiologia, o coração é apenas uma bomba que impulsiona o sangue pelo corpo. Tal pensamento científico, no entanto, não nos dá a compreensão do comportamento ou dos sentimentos humanos. Se o coração é apenas uma bomba, se o pênis é apenas um órgão para introduzir células espermáticas no corpo feminino, então o ser humano é apenas uma máquina que não requer sentimentos de amor ou prazer para motivar suas funções. Rejeito o conceito de que um homem é apenas um mecanismo cujo comportamento é explicado unicamente em termos de leis físico-químicas. Acredito que alguma credibilidade deve ser dada às crenças e ideias pelas quais a mente humana tentou compreender seus próprios sentimentos e ações. Uma objeção mais séria à visão da ereção como expressão de amor é o fenômeno da chamada ereção fria. Muitos homens experimentam esse tipo de ereção ao acordar de manhã. Ela é atribuída à estimulação de uma bexiga cheia, já que não está associada à ideia ou ao sentimento de desejo sexual.
Donald W. Hastings, ao discutir a ereção matinal, afirma: o fato de uma bexiga cheia não ser a explicação é visto pelo fato de que o homem civilizado se depara com muitas situações, principalmente sociais, nas quais sua bexiga se enche, mas nenhuma ereção ocorre. As ereções matinais são uma prova para Wilhelm Steckel de que a impotência erétil é de origem psíquica. Se existe algo como uma ereção fria, isso refutaria a tese avançada acima. O fato é que o pênis não está frio, mas quente. O que está frio é a mente, não o pênis. Essa condição indica um estado de dissociação entre a mente consciente e os processos biológicos inconscientes. No nível inconsciente ou corporal, o indivíduo está sexualmente excitado, mas sua mente consciente não está envolvida. Ele pode estar preocupado com os assuntos práticos do dia que se aproxima e pode estar ansioso para começar. Então ele urina e a ereção desaparece. A chamada ereção fria pode ser considerada uma manifestação inconsciente do desejo de amor sexual. Isso ilustra o grau em que um homem pode estar dissociado de suas funções físicas. Isso levanta a possibilidade de que o amor e o sexo, que normalmente estão unidos, possam ser dissociados na mente e no comportamento de um indivíduo. A ereção fria é caracterizada por um pênis quente, não quente demais. Enquanto os seios cavernosos do tecido erétil estão cheios de sangue, as arteriolas superficiais, os capilares e as vênulas estão contraídos. O resultado é a ausência de calor na superfície. O pênis está rígido e insensível, uma condição que também ocorre em homens cuja função sexual carece do calor da paixão. Em tais homens, a rigidez e a insensibilidade estão estruturadas caracterologicamente, tanto no corpo quanto na mente. As mulheres descrevem esses homens dizendo que o pênis não faz parte do homem. Ele funciona como uma parte destacada de seu ser. E, nesses homens, o sentimento consciente de amor está ausente do ato sexual. Na presença de tais tendências dissociativas, o ato sexual tende a ser insatisfatório. Embora não sejam impotentes eretivamente, os homens rígidos são relativamente impotentes orgasmicamente. Eu poderia descrever essa condição simplesmente dizendo que o amor não é completo, e deixar para o leitor decidir se deseja levar essa observação literalmente ou figurativamente. Como indicado anteriormente, existem fenômenos biológicos correspondentes na constituição sexual da mulher. Os mamilos e o clitóris são órgãos eréteis, sendo este último, de fato, um pequeno pênis. A ereção ocorre à medida que o sangue flui para esses órgãos. Mais importante, porém, é o fluxo de sangue para a área pélvica da mulher, especialmente para o plexo venoso uterino e para o plexo venoso vaginal. O plexo venoso vaginal é uma rede de veias em cada lado da vagina, de modo que esse órgão é cercado de sangue quando a mulher está sexualmente excitada. A insuflação da área pélvica da mulher com sangue faz com que os tecidos do aparelho genital fiquem cheios e firmes, e é a presença do sangue que explica o calor que ela sente no desejo e na resposta sexual. Em muitos aspectos, portanto, as reações sexuais femininas são paralelas às masculinas. Ela também é capaz de dissociar seu coração de sua resposta vaginal em graus variados. Um exemplo interessante dessa dissociação é o caso de Suzy Wong. No encantador filme O Mundo de Suzy Wong, Suzy justificava suas atividades como prostituta, dizendo que, embora desse aos homens seu corpo, não lhes dava seu coração. O ato sexual, assim, tornava-se emocionalmente sem sentido para ela. Quando ela estava apaixonada, no entanto, era diferente. Ela se entregou completamente ao seu amante. A diferença deveria ser óbvia para qualquer homem, afirmou Suzy, a menos que ele tivesse um coração pequeno. Nossos costumes sexuais não fazem tais distinções, mas há mérito no argumento de Suzy. A importância da ideia de Suzy é ilustrada na seguinte história, contada a mim por um paciente. Minha namorada havia expressado sua intenção de terminar nosso relacionamento, disse ele. Isso me afetou muito porque eu realmente amava essa garota. Comecei a chorar profundamente.
Você sabe como é difícil para mim chorar. Então, eu disse a ela o quanto ela significava para mim. Ela se emocionou com meus sentimentos e me abraçou. Um beijo levou a outro e tivemos relações sexuais. Nunca tive uma experiência assim na minha vida. Todo o meu corpo reagiu ao clímax. Foi estático. No dia seguinte, me senti diferente. Senti-me tão vivo, podia sentir meu coração batendo. Parecia que eu conseguia sentir o pulso de todos os seres vivos em meu coração. Foi uma grande sensação enquanto durou. A dissociação do sexo em relação ao amor é condicionada por todas as perturbações emocionais com as quais o psiquiatra está familiarizado. Analisei muitos desses problemas em um estudo anterior. Aqui, examinarei 2 situações na criação de uma criança que podem levar a essa dissociação. A primeira é a fixação do desenvolvimento psicossexual da criança no nível oral devido à falta de satisfação de suas necessidades orais infantis. A segunda é a proibição dos pais à expressão de sentimentos sexuais infantis, tanto na atividade autoerótica quanto nas brincadeiras corporais e no contato com os pais. As necessidades orais infantis incluem as necessidades de contato físico, alimentação, afeto e cuidado. As 2 primeiras dessas necessidades são idealmente atendidas na função natural da amamentação. A relação da boca ao mamilo é o protótipo da relação genital posterior de pênis à vagina. Ao mamar, a criança expressa seu amor pela mãe no desejo de proximidade física e na união da boca com o seio, que os torna um. O amor da mãe é expresso em sua resposta às necessidades da criança. Assim como a relação boca-mamilo estabelece o padrão para a função genital posterior, a qualidade do amor que a criança experimenta em sua proximidade com a mãe determina a forma de suas respostas amorosas na fase adulta. Ela se entregou completamente ao seu amante. A diferença deveria ser óbvia para qualquer homem, afirmou Suzy, a menos que ele tivesse um coração pequeno. Nossos costumes sexuais não fazem tais distinções, mas há mérito no argumento de Suzy. A importância da ideia de Suzy é ilustrada na seguinte história contada a mim por um paciente. Minha namorada havia expressado sua intenção de terminar nosso relacionamento, disse ele. Isso me afetou muito, porque eu realmente amava essa garota. Comecei a chorar profundamente. Você sabe como é difícil para mim chorar. Então, eu disse a ela o quanto ela significava para mim. Ela se emocionou com meus sentimentos e me abraçou. Um beijo levou a outro, e tivemos relações sexuais. Nunca tive uma experiência assim na minha vida. Todo o meu corpo reagiu ao clímax. Foi estático. No dia seguinte me senti diferente. Senti-me tão vivo. Podia sentir meu coração batendo. Parecia que eu conseguia sentir o pulso de todos os seres vivos em meu coração. Foi uma grande sensação enquanto durou. A dissociação do sexo em relação ao amor é condicionada por todas as perturbações emocionais com as quais o psiquiatra está familiarizado. Analisei muitos desses problemas em um estudo anterior. Aqui, examinarei 2 situações na criação de uma criança que podem levar a essa dissociação. A primeira é a fixação do desenvolvimento psicossexual da criança no nível oral devido à falta de satisfação de suas necessidades orais infantis. A segunda é a proibição dos pais à expressão de sentimentos sexuais infantis, tanto na atividade autoerótica quanto nas brincadeiras corporais e no contato com os pais. As necessidades orais infantis incluem as necessidades de contato físico, a alimentação, afeto e cuidado. As 2 primeiras dessas necessidades são idealmente atendidas na função natural da amamentação. A relação da boca ao mamilo é o protótipo da relação genital posterior de pênis à vagina. Ao mamar, a criança expressa seu amor pela mãe no desejo de proximidade física e na união da boca com o seio, que os torna um. O amor da mãe é expresso em sua resposta às necessidades da criança. Assim como a relação boca-mamilo estabelece o padrão para a função genital posterior, a qualidade do amor que a criança experimenta em sua proximidade com a mãe
determina a forma de suas respostas amorosas na fase adulta. Um experimento interessante confirmou descobertas analíticas sobre o efeito da privação do amor materno no comportamento sexual de adultos. Macacos rhesus, recém-nascidos, foram separados de suas mães e criados com duas mães substitutas. As mães substitutas eram figuras de arame. Uma era coberta com tecido felpudo e aquecida por uma lâmpada elétrica para fornecer calor. A outra possuía uma mamadeira com bico para fornecer alimento. Descobriu-se que os macacos bebês preferiam a figura de tecido felpudo. A partir dessa observação, deduziu-se que a necessidade dos macacos bebês por contato físico e calor superava a necessidade por alimento. A descrição de Harlow sobre as reações dos macacos bebês em um ambiente estranho, na presença ou ausência da mãe de pano, é impressionante. Quando a mãe de pano estava presente, os bebês corriam loucamente para ela, subiam sobre ela, esfregavam-se contra ela e agarravam-se firmemente a ela. No entanto, quando a mãe de pano estava ausente, os bebês corriam pelo quarto de teste e se atiravam para baixo, segurando suas cabeças e corpos e gritando em desespero. Todos os macacos experimentais mostraram distúrbios no desenvolvimento emocional e comportamental. Completamente inesperado, no entanto, foi a descoberta de que nenhum dos macacos experimentais conseguiu realizar o ato sexual com sucesso quando atingiram a maturidade. Durante a fase oral de seu desenvolvimento, a criança está no lado receptor e a mãe no lado do fornecimento. Nessa fase, a criança se abastece do que precisa para crescimento e maturação. Esses suprimentos incluem amor, alimento, atenção, brincadeira, entre outros. Os psicanalistas os descrevem como suprimentos narcisistas. Como o padrão de crescimento e desenvolvimento da criança é de cima para baixo, qualquer falta ou privação desses suprimentos afetará mais seriamente as funções da parte inferior do corpo, ou seja, aquelas associadas às pernas e genitais. São essas funções que determinam a independência e a maturidade do organismo. Elas incluem a capacidade de ficar de pé por conta própria, mover-se livremente e funcionar como um adulto sexualmente adequado. Psiquiatras descobriram que essas são precisamente as funções que são prejudicadas no indivíduo privado de forma oral. Não é geralmente reconhecido que esses distúrbios se manifestam tanto fisicamente quanto psicologicamente. Um exame do corpo de tal indivíduo frequentemente revela as seguintes características. As pernas são pouco desenvolvidas muscularmente. Os pés são flácidos e têm arcos colapsados ou são estreitos, pequenos e possuem arcos altos e fortemente contraídos. Os joelhos se bloqueiam para trás para dar mais rigidez às pernas, compensar uma sensação de fraqueza. O controle dos movimentos das pernas é ruim e a coordenação é inadequada. Em situações de estresse, as pernas se cansam muito rapidamente. Além disso, há um subdesenvolvimento muscular geral associado a um corpo alto e magro. William H. Sheldon descreveu esse tipo de constituição corporal como ectomórfico. Tensões musculares severas em torno do cinturão pélvico limitam severamente o alcance e a liberdade dos movimentos sexuais. A privação de amor, contato físico, afeto, cuidado e alimento durante os primeiros anos de vida resulta em um indivíduo desamparado e emocionalmente subdesenvolvido. A personalidade que resulta dessa privação é caracterizada por sentimentos internos de vazio, necessidade dependente de cuidado e desejo de proximidade e afeto. Tal indivíduo é descrito como uma pessoa imatura. Suas relações com outras pessoas são condicionadas pela falta de recursos internos. Por outro lado, a maturidade depende de uma sensação de plenitude, da capacidade de dar e receber, do desejo de independência e do senso de responsabilidade. O caráter oral, como é chamado na linguagem psiquiátrica, tem a mesma necessidade, a mesma capacidade e o mesmo sentimento de amor que qualquer outra pessoa. Em outras palavras, ele também tem um coração,
e também deseja estar próximo de uma pessoa amada. Mas o sentimento de amor não desce para os genitais com força suficiente para permitir que eles funcionem como um órgão de descarga. Em vez disso, parte do sentimento sobe para a cabeça e a boca, completando um absorver que ficou incompleto na infância. Em suas relações com o sexo oposto, parte de seus sentimentos amorosos vai de um lado, parte de outro. Ele está dividido entre oralidade e genitalidade. Essa divisão ocorre até certo ponto em todo indivíduo, cujas tendências orais, resultantes da privação, persistem até a vida adulta. Que não pode haver sexo sem amor é verdade, tanto para o caráter oral quanto para qualquer outro. A dissociação no caráter oral não é entre amor e sexo. Em vez disso, trata-se de uma divisão do impulso amoroso entre o desejo infantil de contato e segurança e o desejo adulto de penetração e descarga. Em consequência, a carga genital é enfraquecida e a satisfação genital não é alcançada. A genitalidade é subvertida em favor da oralidade, isto é, o caráter oral utiliza o sexo como uma forma de ganhar amor e afeto. A pessoa amada é dividida em mãe e objeto sexual, a nenhum dos quais ele pode dar todo o seu coração. Como resultado, o caráter oral é impotente orgasticamente. A segunda situação, que pode produzir um distúrbio na relação entre sexo e amor, é a proibição parental das manifestações da sexualidade infantil. Essas manifestações, que aparecem entre os 2 e 6 anos de idade, assumem duas formas na criança: brincadeira autoerótica e contato corporal de natureza erótica com o pai ou mãe do sexo oposto. A severidade das proibições, frequentemente acompanhadas de algum tipo de punição, é um reflexo direto da culpa dos pais em relação à própria sexualidade. Frequentemente, proibições contra a exposição, toque nos genitais e brincadeiras sexuais vêm acompanhadas da ameaça de retirada do amor e aprovação parental. Os adultos cometem o erro de confundir a atividade sexual das crianças, que é uma brincadeira erótica, com a atividade genital adulta. Os sentimentos sexuais da criança tendem a se difundir por todo o corpo, com apenas um pequeno grau de foco no órgão genital. Embora a atividade sexual da criança pequena seja prazerosa e excitante, ela serve ao mesmo propósito que outras atividades lúdicas, ou seja, é seu modo de descobrir as possibilidades de prazer de seu corpo. Pela mesma razão, o contato corporal com o pai ou mãe do sexo oposto aumenta o prazer da criança e sua identificação com o corpo. Se essa necessidade fosse mais claramente compreendida, muitos danos desnecessários poderiam ser evitados. Pois a criança reage com sentimentos intensos de frustração e raiva à negação dessa necessidade. Infelizmente, devido a um mal-entendido sobre a natureza da criança, sua raiva é recebida com mais ameaças e punições. O problema atinge seu clímax aos 5 ou 6 anos, quando a situação edípica força a criança a escolher entre seu amor pelos pais e seus sentimentos sexuais. Confrontada com esse problema, a criança média suprime seus sentimentos sexuais em favor da submissão aberta à autoridade dos pais. Seu amor pelos pais assume uma função defensiva e uma qualidade compulsiva. Ela se torna uma boa criança. Mas a supressão não é facilmente alcançada. A frustração e a raiva que a acompanham devem ser contidas e reprimidas para que a submissão seja eficaz. Isso é realizado pelo desenvolvimento de uma atitude rígida, manifesta tanto fisicamente quanto psicologicamente. A rigidez permite à criança reprimir seus sentimentos sexuais e sua raiva, sem abdicar de sua independência. Isso lhe permite entrar na próxima fase, o período de latência, sem um conflito sexual explícito. Ele separa seu sentimento de amor de seu componente sexual. Essa divisão permite-lhe expressar afeto que se tornou abstraído de seu significado corporal e erótico. O ressurgimento do impulso sexual na puberdade causa a ruptura desse equilíbrio neurótico. O jovem adulto novamente enfrenta o conflito entre amor
e sentimentos sexuais, agora na forma de fortes impulsos genitais. O conflito é acentuado por novas proibições parentais contra a atividade genital na forma de masturbação ou relações sexuais. Novamente, faz-se o esforço de reprimir os sentimentos sexuais em nome do amor e do bom comportamento moral. Mas, com o avançar dos anos e mais maturidade, o problema muda. Espera-se que a mesma pessoa, agora adulta, funcione sexualmente com uma maturidade que nunca teve a oportunidade de desenvolver. Para funcionar sexualmente de forma alguma, a resposta que foi dada na infância ao conflito entre amor e sexo deve ser invertida. O conflito em si não pode ser eliminado. Desta vez, os sentimentos de amor são suprimidos em favor da atividade sexual. Na verdade, trata-se apenas de virar a moeda. Nada realmente mudou. A rigidez que a criança desenvolveu para lidar com sua frustração original torna-se a armadura que aprisiona os sentimentos ternos do adulto. Descrevi o tipo de personalidade que emerge desse contexto como a estrutura de caráter rígido. A rigidez é aparente nas funções do corpo e da mente. Psicologicamente, o caráter rígido pode ser descrito como afetivo bloqueado, isto é, a expressão emocional é limitada. Por exemplo, um homem com essa estrutura de personalidade acha difícil chorar. Sua abordagem à vida é racional e agressiva, mas a agressividade é exagerada e serve a uma função defensiva. Fisicamente, a rigidez se manifesta em uma coluna dura, que é relativamente inflexível. A parede torácica é dura e inflexível. O maxilar é firme e tem uma expressão determinada. Tanto a rigidez física quanto a psicológica protegem o indivíduo de ferimentos emocionais. Por essa razão, tal indivíduo é dito estar blindado. Os tipos de caráter oral e rígido são personalidades neuróticas. Elas são neuróticas porque conflitos não resolvidos dividiram os sentimentos unitários do organismo. É tão natural amar a pessoa que é abraçada sexualmente quanto abraçar a pessoa que é amada. De forma ampla, sexo e amor são dois modos diferentes de expressar o desejo unitário de proximidade e intimidade. Eles se tornam valores opostos e conflitantes, sob a influência de uma cultura que considera o modo físico degradado e o modo espiritual exaltado. Tal cultura também divide a unidade do ser em corpo e mente, atribuindo valores mais elevados a esta última e valores mais baixos à primeira. O conflito do caráter rígido é uma expressão direta da tendência cultural que dissocia sexo do amor. Mas o problema do caráter oral tem suas raízes no mesmo processo dissociativo. O abandono por parte das mulheres da função básica da amamentação é em grande parte responsável pela ampla prevalência de tendências orais em nossa cultura. A prática não apenas foi amplamente abandonada, a arte quase se perdeu. A rejeição da amamentação pelas mães em nosso tempo é uma expressão de uma tendência cultural que valoriza o ego mais do que o corpo, o erotismo mais do que a sexualidade e a ciência mais do que a natureza. Outro aspecto da mesma tendência cultural é a prática psiquiátrica de divorciar o aspecto físico do paciente do psicológico no tratamento de distúrbios emocionais. Na discussão dos tipos de caráter oral e rígido, indiquei que a dificuldade emocional se estrutura tanto em tensões físicas quanto em atitudes mentais. Por mais válida que seja a ideia de unidade corpo-mente, ela é geralmente ignorada na prática analítica. Sem tal conceito e sem uma abordagem que trate a pessoa de forma holística, tanto fisicamente quanto mentalmente, os problemas emocionais de pacientes neuróticos escaparão da solução. Isso lhe permite entrar na próxima fase, o período de latência, sem um conflito sexual explícito. Ele separa seu sentimento de amor de seu componente sexual. Essa divisão permite-lhe expressar afeto que se tornou abstraído de seu significado corporal e erótico. O ressurgimento do impulso sexual na puberdade causa a ruptura desse equilíbrio neurótico. O jovem adulto novamente enfrenta o conflito entre amor e sentimentos sexuais, agora na forma de fortes impulsos genitais.
O conflito é acentuado por novas proibições parentais contra a atividade genital na forma de masturbação ou relações sexuais. Novamente, faz-se o esforço de reprimir os sentimentos sexuais em nome do amor e do bom comportamento moral. Mas, com o avançar dos anos e mais maturidade, o problema muda. Espera-se que a mesma pessoa, agora adulta, funcione sexualmente com uma maturidade que nunca teve a oportunidade de desenvolver. Para funcionar sexualmente de forma alguma, a resposta que foi dada na infância ao conflito entre amor e sexo deve ser invertida. O conflito em si não pode ser eliminado. Desta vez, os sentimentos de amor são suprimidos em favor da atividade sexual. Na verdade, trata-se apenas de virar a moeda. Nada realmente mudou. A rigidez que a criança desenvolveu para lidar com sua frustração original torna-se a armadura que aprisiona os sentimentos ternos do adulto. Descrevi o tipo de personalidade que emerge desse contexto como a estrutura de caráter rígido. A rigidez é aparente nas funções do corpo e da mente. Psicologicamente, o caráter rígido pode ser descrito como afetivo bloqueado, isto é, a expressão emocional é limitada. Por exemplo, um homem com essa estrutura de personalidade acha difícil chorar. Sua abordagem à vida é racional e agressiva, mas a agressividade é exagerada e serve a uma função defensiva. Fisicamente, a rigidez se manifesta em uma coluna dura, que é relativamente inflexível. A parede torácica é dura e inflexível. O maxilar é firme e tem uma expressão determinada. Tanto a rigidez física quanto a psicológica protegem o indivíduo de ferimentos emocionais. Por essa razão, tal indivíduo é dito estar blindado. Os tipos de caráter oral e rígido são personalidades neuróticas. Elas são neuróticas porque conflitos não resolvidos dividiram os sentimentos unitários do organismo. É tão natural amar a pessoa que é abraçada sexualmente quanto abraçar a pessoa que é amada. De forma ampla, sexo e amor são dois modos diferentes de expressar o desejo unitário de proximidade e intimidade. Eles se tornam valores opostos e conflitantes, sob a influência de uma cultura que considera o modo físico degradado e o modo espiritual exaltado. Tal cultura também divide a unidade do ser em corpo e mente, atribuindo valores mais elevados a esta última e valores mais baixos à primeira. O conflito do caráter rígido é uma expressão direta da tendência cultural que dissocia sexo do amor. Mas o problema do caráter oral tem suas raízes no mesmo processo dissociativo. O abandono por parte das mulheres da função básica da amamentação é em grande parte responsável pela ampla prevalência de tendências orais em nossa cultura. A prática não apenas foi amplamente abandonada, a arte quase se perdeu. A rejeição da amamentação pelas mães em nosso tempo é uma expressão de uma tendência cultural que valoriza o ego mais do que o corpo, o erotismo mais do que a sexualidade e a ciência mais do que a natureza. Outro aspecto da mesma tendência cultural é a prática psiquiátrica de divorciar o aspecto físico do paciente do psicológico no tratamento de distúrbios emocionais. Na discussão dos tipos de caráter oral e rígido, indiquei que a dificuldade emocional se estrutura tanto em tensões físicas quanto em atitudes mentais. Por mais válida que seja a ideia de unidade corpo-mente, ela é geralmente ignorada na prática analítica. Sem tal conceito e sem uma abordagem que trate a pessoa de forma holística, tanto fisicamente quanto mentalmente, os problemas emocionais de pacientes neuróticos escaparão da solução. Da mesma forma, qualquer visão do sexo que ignore sua relação com o amor se mostrará estéril e insatisfatória. Quais são as exceções à afirmação de que o sexo é impossível sem amor? As relações sexuais de um homem com uma prostituta devem ser consideradas uma expressão de amor? A resposta deve ser sim. Os sentimentos sexuais de um homem por uma prostituta expressam seu amor por ela, em seu desejo de proximidade e no fato da ereção. Infelizmente, o amor sexual em nossa cultura não está livre de sentimentos secundários de vergonha, repulsa, culpa e hostilidade.
Sua presença em uma pessoa distorce o significado do ato sexual e mina seus valores. Eles podem tornar a expressão do amor sexual impossível, exceto sob condições que permitam a liberação desses sentimentos associados. O homem que só consegue funcionar sexualmente com uma prostituta indica-o assim que ele é capaz de amar apenas uma prostituta, não uma mulher de sua própria classe ou posição. O amor pela prostituta é real. Não é raro que ele se desenvolva em uma relação mais duradoura e respeitável. Tanto a história quanto a literatura testemunham o afeto genuíno que um homem pode sentir por uma amante ou prostituta. E não é raro que os sentimentos da prostituta pelo seu amante sejam mais sinceros e afetuosos do que aqueles que o homem inspirou em outras mulheres. Em The Great God Brown, Eugene O'Neill descreve tal relacionamento de forma simpática. Como explicar o estuprador? Não é a sua sexualidade uma expressão de sadismo, em vez de amor? Analisar o comportamento sexual patológico em detalhe exigiria mais espaço do que posso dedicar aqui. Terei que limitar meus comentários sobre esse problema à observação de que o comportamento sádico se dirige apenas àqueles que são amados. Ele manifesta uma condição de ambivalência, amor e ódio direcionados ao mesmo objeto. O elemento do amor em um estupro determina seu conteúdo sexual. O elemento do ódio nega ao ato seu prazer e satisfação normais. Na medida em que a expressão do amor sexual é inibida, distorcida ou sobrecarregada por sentimentos secundários, a função sexual é limitada em sua capacidade de gerar prazer e satisfação. Se o amor é concebido como algo mais do que um nobre sentimento, deve-se reconhecer que ele contém uma força que impulsiona a ação e busca realização e satisfação em todos os relacionamentos nos quais está presente. Uma pessoa não é feliz a menos que possa fazer algo para expressar seus sentimentos por um amigo. Uma mãe se sente frustrada a menos que sinta que seus esforços para com seu filho levam ao seu bem-estar. O amante é um doador. Mas o amor não é altruísta. A necessidade de amar é tão parte de nossa constituição biológica quanto a necessidade de respirar ou mover-se. O impulso do amor busca satisfazer essa necessidade. A satisfação do amor deriva da expressão do amor em alguma forma concreta, imaterial ou em alguma ação apropriada. A tendência universal de dar presentes àqueles de quem cuidamos é uma manifestação dessa necessidade de dar. Isso não é verdadeiro também para o sexo? O ato sexual é uma entrega de si mesmo. A satisfação resulta da entrega total de si mesmo ao parceiro no abraço sexual. Sem essa entrega, a satisfação sexual não pode ser alcançada. Em outras palavras, somente quando a relação sexual é de todo o coração, ou apenas quando o coração se une aos genitais no ato sexual, é possível alcançar a realização orgástica no amor sexual. Se a felicidade sexual é relativamente rara em nossa cultura, é porque os indivíduos perderam a capacidade de se entregarem plenamente uns aos outros. A perda dessa capacidade de amar é tanto causa quanto resultado das neuroses generalizadas de nosso tempo. Um dos meus pacientes fez uma observação que, acredito, esclarece a relação do sexo com o amor. Ela disse: "Um homem não pode amar uma mulher a menos que ame as mulheres. O mesmo poderia ser dito de uma mulher. Ela só pode amar um homem se amar todos os homens." O amor pelo sexo oposto determina a capacidade de responder sexualmente a esse sexo. Está muito intimamente associado ao impulso biológico do sexo, que, no nível inconsciente, não faz discriminação. Pode-se afirmar que a intensidade do sentimento sexual em um homem é proporcional à força de seus sentimentos positivos pelo sexo feminino. O misógino e o homossexual são machos relativamente impotentes. O que é verdadeiro para o homem é igualmente verdadeiro para a mulher. O amor em sentido pessoal é um sentimento consciente que resulta do foco desse afeto geral em um indivíduo específico. Por meio dessa forma pessoal de amor, o sexo torna-se discriminativo. O mesmo fenômeno pode ser observado em bebês. Um recém-nascido ou bebê muito pequeno irá mamar em qualquer seio.
Uma vez que o bebê se torna consciente de sua mãe, ele concentra seus sentimentos e desejos nela. Da mesma forma, a sexualidade adolescente é dominada pelo elemento inconsciente em sua ampla responsividade ao sexo oposto. Isso explica por que o comportamento sexual do tipo Dom Juan é descrito como adolescente. A sexualidade madura é seletiva. Ela tem um componente consciente maior. Esse componente consciente é sobreposto à reação instintiva geral subjacente. Essa dissociação entre sexo e amor pode ser descrita como uma divisão entre o sentimento consciente e inconsciente de amor. O homem que só consegue responder a uma prostituta está reagindo a ela em um nível não pessoal. Como mulher, ela é um objeto legítimo de seus desejos sexuais. Seu anonimato ou seu papel de pária social, que a afasta da sociedade de pessoas, permite que ele expresse seus sentimentos sexuais por ela. Seu amor é dirigido ao feminino nela, divorciado de sua personalidade. O estuprador tem uma atitude semelhante. Ele só pode responder sexualmente ao feminino em uma mulher se, por meio de sua violência, conseguir destruir a integridade de sua personalidade. O grau de dissociação entre os sentimentos ternos e afetivos e os sentimentos sexuais varia de acordo com a gravidade do distúrbio neurótico, mas, na medida em que existe, age para diminuir a potência orgástica. Neste capítulo, tentei mostrar que o sexo é uma expressão de amor. Mas a relação entre sexo e amor possui outros aspectos. Pode-se demonstrar que o amor é uma manifestação da sexualidade? Explorarei essa ideia no próximo capítulo.